Bom dia, meus queridos amigos, irmãos de caminhada. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações, agradecendo sempre ao Mestre por tudo que ele tem nos dado e tem nos ensinado. Hoje nós vamos ler, dando continuidade ao capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não serdes julgado. Quantos sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, empregar-se-á convosco a mesma medida com que vos tenhais servido para com os outros. Mateus capítulo 7, versículo de 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro. Afastando-se o primeiro, os velhos, ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João, capítulo 8, versículo 3 a 5. Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outro aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outro pode obedecer a dois modos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa, nunca, este último propósito, porquanto, no caso, então só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso de seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis, se não quiserdes ser julgado. Porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se proflique o mal, uma vez que ele próprio nos deu exemplo, tendo feito até em termos enérgicos, que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral, da que está na razão daquele que tem a censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito à submissão voluntária. Aquele que, investido de um poder qualquer,
viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Caros irmãos, vamos elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, rogando dele o amparo espiritual para todos nós. E que nessa manhã sejamos gratos aos ensinamentos que nos esclarecem, que ativa a nossa consciência em relação aos nossos atos e às nossas atitudes. Amado Mestre, olhai por todos nós, estimulando-nos o pensamento para que possamos ativar a razão, a vontade, a fim de que nossa conduta seja sempre aquela que as leis divinas têm nos pedido e nos ensinado. Assim, Jesus, rogamos pelos enfermos nos lares, por todos aqueles que passam por dificuldades, nos hospitais, na rua, nas penitenciárias, onde houver a dor, Jesus, que o Senhor possa envolver os pensamentos aflitos. A nossa gratidão, Senhor, por tudo que tem nos dado e nos ensinado, e que a paz augusta dos benfeitores amigos, que transmite o seu pensamento aos nossos corações, nos ajude hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos amigos, não julgueis para não seres julgado. Nós sabemos que ainda somos espíritos em evolução e que muitas vezes ainda carregamos conosco este pensamento do julgamento. Mateus nos explica no capítulo 7, no versículo 1 e 2, que é preciso que a gente tome bastante cuidado conosco para que nós não venhamos a ofender, a ferir os nossos irmãos. Atirar a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus, é uma sentença que faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si mesmo, né? Para si próprio, a indulgência. Mas nós temos que analisar por que Jesus usou desta fala, atire a primeira pedra que estiver sem ser pecado, porque a gente compreenda na essência o que o Cristo veio nos ensinar. Nós percebemos que várias vezes o espírito de má-fé cercou o Mestre com interrogações, aguardando sempre determinadas respostas que podia ridicularizar. Mas Jesus estava acima destes espíritos, reconhecendo as dificuldades de todos eles, e ele então, cheio do amor de Deus, né, cheio de compreensão, ele vai nos chamar a atenção para que nós pudéssemos também olhar para dentro de nós, especialmente vendo a nossa conduta. Então, o fato em si precisa ser considerado com determinadas anotações íntimas que nos convidam a consultar a nossa consciência. E o gesto que Jesus teve foi um gesto de amor, porque Jesus veio para nos ensinar, e os ensinamentos e os atos de Jesus, eles constituem para todos nós lições espontâneas para todas as questões da vida. E Jesus, porém, ao estar numa praça, ele é questionado por aqueles espíritos que sempre queriam trazer o reproche ao nosso mestre.
E sempre eles procuravam julgar sem olhar para dentro de si. Então Jesus, que estava silenciosamente analisando a postura daqueles fariseus, daqueles homens ligados ao sinédrio, aos doutores da lei, que levaram aquela mulher adúltera, sem saber qual foi a causa de seu adultério à praça, muito mais levando aquele ato não na proporção do que ela havia feito, de ter sido pega em adultério. Mas aqui nós percebemos que os fariseus, eles queriam mesmo era trazer a Jesus uma situação que pudesse ridicularizá-lo, porque ele veio falando que ele não veio destruir a lei. E o adultério, ela fazia parte do decálogo recebido por Moisés. E Jesus, então, vendo a perspicaz, a maldade daqueles homens, a maledicência que ainda imperava em seus pensamentos, ele reflete, com certeza pede ali a Deus que o ajudasse, né? E então Jesus, que tomou uma atitude tão brilhante, tão grandiosa diante daquela mulher que estava sendo humilhada, e Jesus disse: não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome um sentido absoluto este princípio. Não julgueis e não, se não quiserdes ser julgado. Porquanto a letra mata e o espírito vivifica. O que quer dizer isto? A letra mata a esperança. A letra traz grandes dificuldades para todos nós. No entanto, o espírito vivifica, mas ele guarda em si todas aquelas vibrações, a humilhação, uma situação muitas vezes de arrependimento, traumática, mas nós precisamos questionar por que essa mulher foi pega em praça, levada à praça pública. Alguém a fez, a convidou ou promoveu este adultério. E foi por isso que Jesus, na sua grandeza, na sua infinita misericórdia, ele não podia, né, proibir aquele ato, porque ele sabia que aquilo era de Moisés. Foi por isso que ele trouxe aquela fala que o apóstolo João disse, quando ele narra na postura dessa colocação, atira a primeira pedra aquele que estivesse em pecado, Jesus, olhando para todos, vê a situação daquela mulher em dor, e foi por isso que ele disse: aqueles dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E em seguida, ele não ficou olhando. A singularidade do amor de Jesus era tão grande, e ele abaixou de novo e continuou a escrever, aguardando que os outros tivessem um pouco mais de amor e discernimento. E foi nesse momento que Jesus levanta os olhos, quando ele escutou o silêncio, acabou o murmurinho, ele perguntou: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai e de futuro não torneis a pecar. Ora, essa recomendação do Cristo é para todos nós. Quantos erros já tivemos? Mas necessariamente nós não temos que passar pelos mesmos erros. Nós temos pensamentos que são capazes de alterar o seu padrão vibratório pelo conhecimento. E hoje nós já temos o conhecimento da doutrina espírita para que nos auxilia, contribui com a razão, com o discernimento. Então nós temos que pensar
que as opiniões, muitas vezes, que são até decisivas para muitas pessoas, não são aquelas iguais a que Jesus nos trouxe. Mulher, vá e no futuro não peques mais, não erre mais. O Mestre, ele sempre nos surpreendeu e nos surpreende com soluções que somos capazes de fazer quando nós temos dentro de nós o amor. Então, nós não podemos também ignorar os costumes e as tradições da época, porque aqueles pensamentos eram fortes. E essa mulher, ela se adulterou justamente porque ela havia casado, tendo filho, e o marido, logo que consorciou com ela, ele vai para volta à vida de solteiro, deixando ela sozinha, passando necessidade com seu filhinho. Amélia Rodrigues nos mostra isso quando Jesus faz essa colocação para essa mulher adulta. Os discípulos questionaram o mestre, mas ela foi pega em adultério. Por que não a condenou? E aí Jesus pergunta: onde estava aquele que a prostituiu? E nós nunca procuramos a causa das coisas, mas sempre os efeitos. Esse é um grande mal nosso. Então, nós precisamos entender que todos nós sabemos que há uma causa em todo sentido na nossa vida. E foi aí que eles calaram, porque eles não sabiam que quem ia adulterar seria um homem. E a Amélia Rodrigues nos mostra que mais tarde, aquele que praticou que promoveu o adultério da mulher adúltera, era um cunhado de Pedro, da família de Pedro. Então nós precisamos tomar muita cuidado para que a nossa consciência não venha nos acusar de coisas que muitas vezes nós não tivemos culpa, fomos subornados a viver determinadas situações. A consciência íntima, ela nega respeito à submissão voluntária. Aquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Por isso que Jesus reflete para que ele pudesse auxiliar a mulher adúltera. E hoje eu convido a todos a refletir, porque o adultério hoje ele tem uma noção muito mais ampla do que aquela daquele tempo. E nós não podemos julgar o comportamento de quem quer que seja, porque também já erramos tanto e ainda erramos ainda hoje. Por isso, eu convido a todos a refletir bastante nos seus atos, para que nós sejamos amparados cada dia mais pelo conhecimento que o Pai tem nos concedido. Assim, Jesus, refletindo nas suas lições, que elas sejam para todos nós princípios norteadores de nossa evolução. Dai-nos força e coragem para testemunhar tudo aquilo que temos recebido do seu coração, dos seus exemplos, das suas lições. Que a gente não erre mais, tenhamos mais vigilância e mais cuidado. Agradecidos, Mestre, pedimos nesta hora que nos transmita o passe, que os benfeitores amigos que trabalham sob a sua égide possam aproximar de nós. Convidamos a todos a mentalizar a natureza, sentir o manancial de amor
que nos é trazido por estes abnegados benfeitores amigos. Que eles nos sustentem, a fim de que possamos corrigir o nosso caminho, o nosso caminhar. Pedimos pela fluidificação das águas, na certeza de que o amparo amigo nunca nos faltou e não faltará. E que a doce paz do nosso Mestre Jesus envolva os nossos corações, para que possamos compreender sempre a força da indulgência e da misericórdia divina a favor de todos nós. Recebam, amigos, companheiros queridos, as vibrações calorosas do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Jesus e Eurípedes estejam com todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Confie e prossegue, irmãos. Que Deus nos abençoe.